Olá, alunos do nono ano, estamos aqui em mais uma aula e vamos finalizar o conteúdo Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial aconteceu na Europa e foi um conflito que durou de 1914 a 1918. Aqui vocês podem observar algumas imagens da época. Vamos ver como estava a Europa antes da guerra, quais os antecedentes para que essa guerra acontecesse. O primeiro fator foi a corrida imperialista europeia, onde as rivalidades econômicas deram espaço para os conflitos que vieram após. O primeiro conflito iniciou Inglaterra versus Alemanha, pois os ingleses estavam perdendo mercados e acabou entrando em conflito principalmente com a Alemanha, que queria se estabelecer também no mercado. Outro motivo foi a ameaça da hegemonia naval britânica, pois a Inglaterra detinha os navios e o comércio ultramarino, e os outros países tinham que recorrer a ela. E como ela e a Alemanha eram inimigas, a Alemanha não tinha muito espaço. Outra rivalidade também foi entre França e Alemanha, pois a França nunca se conformou em ter perdido um território para a Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana. Agora nós vamos ver quais as causas da Primeira Guerra. Eu já falei sobre o imperialismo, que foi as disputas dos territórios coloniais, as rivalidades e o armamento. Os países passaram a fabricar armas para poder combater o inimigo caso houvesse algum conflito, como realmente aconteceu. O segundo motivo, a segunda causa, foi o nacionalismo, a união de povos contra as potências. Cada povo começou a se unir para ir contra as suas rivais. Outro ponto muito importante foi a política de alianças. Países que visavam a defesa de interesses comuns se uniam para combater seus inimigos. E tinha, por último, a questão balcânica, onde a Sérvia queria anexar territórios eslavos com o apoio da Rússia, em oposição ao Império Austro-Húngaro. Aí vemos aqui ainda mais alguns motivos, por exemplo, o pan-eslavismo versus o pan-germanismo, que era a disputa também, a Germânia, que é a Alemanha, com os povos eslavos, pela região dos Balcãs. Além disso, existia a chamada paz armada, onde os países se armavam, produziam armas para mostrar aos seus inimigos que tinham mais poder. E assim formaram alianças militares rivais, onde o inimigo do meu inimigo era meu amigo. Então, cada grupo ficou de um lado. Tinha a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria e Itália. Ao longo da guerra, esse grupo recebeu apoio do Império Turco-Otomano e da Bulgária. E do outro lado, tinha a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. Ao longo da guerra, recebeu apoio dos Estados Unidos e do Brasil, entre outros países. Qual o motivo da guerra? Um dos principais motivos considerado o estopim foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe da Áustria. Foi assassinado em Sarajevo, ele e sua esposa, numa visita. Então, a Áustria disse que a responsabilidade do atentado e da morte dele foi da Sérvia, e assim declarou guerra, e um país foi declarando guerra ao outro. Vamos aqui às fases da guerra. A Primeira Guerra Mundial, foi dividida em fases. A primeira fase foi chamada Guerra de Movimento e a segunda de Trincheiras. Nessa fase de movimento, os exércitos alemães invadiram a Bélgica, chegaram à França, mas foram barrados na Batalha do Marne. Os russos avançaram em direção à Prússia, mas foram detidos pelos alemães. Aqui foi a parte de movimentação dos exércitos. Aqui, na segunda fase da guerra, foi também chamada de Guerra de Trincheiras. Nessa fase, os exércitos adversários ficavam escondidos em profundas valas cavadas no chão, evitando a aproximação dos inimigos. Eram as chamadas trincheiras que você pode observar na foto direita. A guerra de movimento era a movimentação, onde os exércitos iam para os lugares onde aconteciam os confrontos, que eram justamente as trincheiras. Vamos ver como era constituída uma trincheira.
Nas trincheiras tinham postos de observação, enfermaria, cozinha, quartel-general de companhia, trincheira de tiro, arame farpado e terra de ninguém, onde aconteciam os combates. Nessas trincheiras, a vida dos soldados era muito complicada, pois eles ficavam lá dias e dias, debaixo de sol, chuva, na lama, com doentes. Então era muito complicado, ficavam combatendo o tempo todo. Aqui temos uma imagem de soldados nas trincheiras, combatendo o inimigo. E o que eram essas trincheiras? Trincheiras são lugares característicos onde decorreu uma fase da Primeira Guerra Mundial. Era uma espécie de acampamento, onde os soldados combatiam diariamente. Era uma forma das trincheiras que os soldados dormiam, era na lama das trincheiras que os soldados dormiam. Apenas continham roupas, sapatos e uma mochila com alguns bens de sobrevivência. Os soldados eram obrigados a estar na guerra pelo seu país. Então, aqui vemos algumas imagens dos soldados nas trincheiras. Vocês podem observar que tem corpos aqui nessa foto de baixo, pois os soldados mortos não tinham onde ser enterrados, então eles ficavam lá na própria trincheira. Só os feridos eram levados para a enfermaria. Aqui observamos mais uma imagem dos soldados entrincheirados esperando o ataque inimigo. E aqui vemos alguns armamentos utilizados na Primeira Guerra Mundial. De cima para baixo e da esquerda para a direita, temos as trincheiras da frente ocidental, essas balas na primeira imagem. Abaixo, na esquerda, temos um avião biplanador, o primeiro avião construído e utilizado na guerra. Do lado, temos um tanque britânico. Abaixo do avião, temos uma metralhadora comandada por um soldado com máscara de gás. E do lado, temos o afundamento de um navio de guerra. Essas foram as principais armas usadas na Primeira Guerra Mundial. Aqui temos mais algumas imagens. A primeira imagem da metralhadora, a segunda de um tanque. Nessa terceira, temos os aviões, que foram utilizados pela primeira vez com fins militares durante a Primeira Guerra. A Primeira Guerra foi uma mistura de tecnologia do século XX com táticas do século XIX. Tinha também a guerra química e o bombardeamento aéreo, que foram utilizados pela primeira vez em massa nessa guerra. Aqui vemos mais imagens de soldados nas trincheiras. Agora vamos ver como estava a Europa antes da guerra. Vocês podem ver que existiam poucos países. A divisão era bem menor do que se a gente observar nesse mapa. No mapa do lado direito, percebemos a formação de vários países. A Europa ficou mais dividida, como percebemos nesse último mapa. O Império Austro-Húngaro desapareceu, separando Áustria e Hungria em países independentes. Vamos ver como terminou o conflito. Já em 1917 ocorreu um fato histórico de extrema importância, a entrada dos Estados Unidos no conflito. Os Estados Unidos entraram do lado da Tríplice Entente, pois havia acordos comerciais a defender, principalmente com França e Inglaterra. As consequências da Primeira Guerra Mundial foi o deslocamento da supremacia econômica, financeira, política e militar para os Estados Unidos. No plano demográfico, cerca de 14 milhões de mortos e 20 milhões de mutilados. Surgimento de novas nações independentes, como Hungria, Tchecoslováquia, Iugoslávia, Polônia, Letônia, Lituânia e Estônia. A transição do Estado liberal para o Estado intervencionista. Vamos ver aqui mais algumas consequências. A Europa perdeu a influência no mundo e mergulhou numa crise. O saldo de mortos superou os 90 milhões. A sorte dos países que ficaram de fora da guerra. O Japão e os Estados Unidos passaram a ser o centro das decisões mundiais. Teve o acirramento das contradições do capitalismo e o aparecimento do socialismo. Na fase final, a Alemanha é obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, que define suas obrigações, declarando-a única culpada da guerra. Entre as medidas e punições, destacam-se: a Alemanha tinha que restituir a Alsácia-Lorena à França, o território que a França tinha perdido, tinha que ceder as minas de carvão do Sarre à França por um prazo de 15 anos,
tinha que ceder suas colônias, submarinos e navios mercantes à Inglaterra, Bélgica e França. Aqui temos o exercício de fixação, que vocês vão responder no caderno. Qual era a relação existente entre o imperialismo e o início da Primeira Guerra? Essa é a primeira questão. Qual a relação entre o imperialismo e a Primeira Guerra Mundial? Na 2, identifica as fases que marcaram os conflitos da Primeira Guerra Mundial e suas principais características. Vocês vão dizer quais as fases da guerra e o que acontecia em cada fase. 3. Descreva as dificuldades experimentadas pelos soldados que lutavam nas trincheiras durante a Primeira Guerra. 4. Cite alguns dos armamentos utilizados para esse mesmo conflito e explique o impacto causado por essas armas na guerra. Questão 5. Cite duas consequências da Primeira Guerra para a Europa após 1918. 6. A Primeira Guerra Mundial provocou mudanças importantes no mapa político da Europa. Entre essas, é correto apontar. Vocês vão marcar o que é correto sobre as mudanças que aconteceram no mapa político da Europa após a Primeira Guerra. Na 7, faça a leitura do seguinte texto. Impôs-se à Alemanha uma paz punitiva, justificada pelo argumento de que o Estado era o único responsável pela guerra e todas as suas consequências. Então, você vai dizer como foi o fim da guerra para a Alemanha. 8. De acordo com o que foi estudado, diga como terminou a Primeira Guerra e quais suas consequências para a Europa e para o mundo. Então, espero que vocês tenham aprendido esse conteúdo. Qualquer dúvida, retorne aos vídeos e faça o exercício. Uma boa tarde.